Eu não vou nem ler o texto, eu quero só, por alto, mencionar algo que está por acontecer no decorrer deste mês. Eu tenho sentido no meu coração muito forte um direcionamento do Senhor. Tem algo diferente da parte de Deus reservado para as nossas vidas no decorrer deste ano. Amém. Aleluia. Só de falar eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Hoje a gente vamos começar na semana que vem, mas começaríamos uma série chamada Turning Point. Em português seria algo como momento decisivo, ou ponto de decisão, algo dessa natureza. Vamos chamar de momento decisivo. Estamos ministrando em preparação para a oferta de expansão, que vai acontecer no dia 30 de janeiro, no domingo, último domingo do mês. E o tema do ano já foi compartilhado com os irmãos no culto que tivemos na virada de ano, de sexta para ontem. E o tema que Deus colocou nos nossos corações é vento e fogo, guiados pelo Espírito. É isso que vamos tratar e tocar. Tudo que falarmos no decorrer do ano vai ser de uma forma ou outra conectada a isso. Vento e fogo. Porque eu creio que Deus está ministrando nos nossos corações um tempo de maior percepção, maior consciência a respeito do agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E uma das coisas que Deus me levou Deus depositou no meu coração, e no decorrer deste mês eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês, são momentos decisivos que atravessamos. Momentos decisivos que atravessamos, e para perceber esses momentos é necessário ser guiado pelo Espírito. Porque são momentos cruciais. São momentos de mudança de padrão, mudança do status quo. Tem uma expressão entre os analistas dos mercados financeiros que chama um ponto de inflexão, que é quando você tem você está analisando a bolsa de valores ou uma companhia em particular, e ela demonstra um padrão, seja um padrão positivo de ascensão ou um padrão negativo, né? Um padrão que está descendo. Em inglês chama de bull market, que são os touros, né? Que tem lá em Nova York, o touro e o urso, né? Vocês já ouviram essa expressão? The bears and the bulls. O touro é o mercado ascendente, e o bear, que é o urso, é o mercado descendente, né? Então, quando você tem um padrão descendente e acontece alguma coisa, uma notícia surge, como por exemplo, há uns 3 meses atrás, uma das maiores companhias no mundo hoje, que é a Tesla, essa fabricante de carros elétricos. A Tesla é uma das maiores companhias hoje no mundo, e a Tesla estava num mercado descendente. A ação da Tesla estava caindo, até que aconteceu um ponto de inflexão, que é o quê? É uma quebra nesse padrão descendente. Você está entendendo? E aí a Hertz, que é uma companhia de aluguel de carro, anunciou que eles estavam comprando, acho que 100 mil Teslas, não sei quantos mil Teslas, para adicionar na frota, essa era a palavra, na frota de carros deles que ficam disponíveis para alugar. Quando saiu essa notícia, esse foi um ponto de inflexão. Por quê? O padrão estava assim, e tudo indicava que ele continuaria assim, até que houve um ponto de inflexão, e o mercado mudou de direção. Você está entendendo? A Tesla estava vendendo por $690 cada ação, chegou a 1.200, quase dobrou de preço, por causa desse ponto de inflexão. E quando eu estava estudando a palavra de Deus, buscando do Senhor,
uma mensagem para esse janeiro, que a gente fala sobre primícias, a gente fala sobre generosidade, sobre ofertar ao Senhor. O Espírito Santo de Deus colocou essa expressão no meu coração, turning point, ele dizendo o seguinte, que numa terra seca, vazia, o lançar de uma semente é um ponto de inflexão para aquela terra. A semente muda tudo. E o Espírito Santo de Deus foi me levando a perceber que o ministério de Cristo é um ministério de transformação de padrões. É um ministério que apresenta a nós momentos decisivos que podem alterar completamente o curso das nossas vidas, do nosso ano, da nossa família, das nossas finanças, da nossa empresa, da nossa saúde. O fato de seguir a palavra de Deus se torna um ponto de inflexão, um turning point, é um turnaround. É um momento em que padrões negativos e destrutivos sofrem uma transformação e se tornam padrões de ascensão e de elevação. E eu quero mostrar para você no decorrer deste mês como que algumas pessoas das Escrituras Sagradas experimentaram momentos decisivos com uma oportunidade de ofertar. Talvez eu vá atrapalhar um pouquinho aí a sua janta, como diz o outro, mas eu vou te dar um aperitivozinho. Tinha uma certa viúva que quando o profeta chegou na casa dela, ela estava para vender o filho dela para a escravidão, para poder sanar as suas dívidas. Esse era o padrão negativo de destruição, de dívida, de perda dela. Quando o profeta chegou, o profeta viu aquilo, o profeta foi instruído por Deus, ela precisa de um ponto de inflexão, ela precisa de um turning point. Então, o que precisa acontecer? Precisa abrir para ela um momento decisivo, que é o quê? Faz para mim um bolo primeiro. Oh, Jesus, obrigado. E o ministério de Cristo é isso, é um ministério de transformação de padrões. Porque talvez você está saindo de 2021 com alguns padrões negativos que você ainda não percebeu que entrar num ano novo com mente velha não faz da sua vida nova. Entrar um ano novo com decisões velhas não transformam o seu casamento, as suas finanças, não transformam os seus filhos ou os seus negócios, não transforma. Entrar um novo ano com o mesmo andar, vai fazer do novo ano um ano igual ao anterior. Então, esse tempo que estamos vivendo agora é um turning point, é um momento decisivo, é um ponto de inflexão. E ele pode quebrar padrões ou pode passar batido sem que a gente aproveite dele. Quem está me acompanhando? Você quer que eu te prove que o ministério de Jesus é um ministério que transforma padrões? Quer que eu te mostre isso? Então, só um texto para você. Isaías capítulo 61, coloca para mim rapidinho, Vini. Um texto para você e nós vamos almoçar. Quem está com fome aí, diga amém. Amém. Aleluia. Eu também, não preocupa não. Hoje eu não tomei café da manhã. Estou com fome. Isaías 61, coloca rapidinho para mim. Esse texto é um texto que o profeta recebe por revelação do Senhor, e ele está falando de Cristo, está falando do Messias, mas sabemos especialmente que ele está falando do Messias, porque Jesus, no seu ministério, lá na frente, Jesus lê esse texto quase 700 anos depois de Isaías, Jesus lê esse texto dentro da sinagoga e diz, hoje essa escritura se cumpre no meio de vós. Então Jesus estava dizendo o seguinte, ó, isso aqui que Isaías escreveu é a respeito de mim. Então vamos ver o que Jesus veio fazer. Olha só, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Aqui você já começa a ver que tem uma mudança ocorrendo. Tem uma troca, é um ponto de inflexão. Quem está me entendendo?
Porque contrito de coração é uma tendência, um padrão contínuo, que se não tiver um momento decisivo de inflexão para cima, ele continua de contrito, passa a entristecido, de entristecido passa a deprimido, de deprimido passa a morto. Mas não, ele veio, o Senhor me ungiu, ele veio, ele está sobre mim, ele está comigo, para vir trazer boas novas aos mansos e para restaurar os contritos de coração. E aqueles que estão cativos, qual é a tendência de alguém que está cativo? A tendência é permanecer cativo, né? Como as leis básicas de Newton, as leis de movimento. Um objeto em descanso tende a permanecer em descanso, não é mesmo? Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que tenha uma força externa, um atrito, uma força externa para parar aquela inércia. Quem está entendendo, diga amém. Né? Você está achando que eu não sei ciência? Eu sei também um pouquinho. A gente estuda também. Aí ele diz, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Meu Deus do céu, olha o ponto de inflexão. Para quem está preso, ele veio proclamar. E isso é interessante, é porque a proclamação não significa libertação. A proclamação significa um ponto de decisão, é um momento de decisão. Ele proclama, mas quem tem que sair é você. Quem está me entendendo? Coloca no versículo 3 para mim, por favor. Olha só. E ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes dê uma grinalda em vez de cinza. Tem a corrigida? A versão corrigida? Tem aí não? Não? Porque a corrigida diz uma coroa em vez de cinzas. Olha só o ponto de inflexão, olha a mudança, olha a mudança de padrão. Coroa em vez de cinzas. Cinzas é um padrão. É um padrão de perda, de destruição, um padrão de coisas que foram queimadas e não podem ser restauradas. É um padrão. Cinza é um padrão. E às vezes a gente está vindo de 2021 cheio de cinza, repleto de cinza. Deus está dizendo o seguinte, tem um momento de decisão para você nesse primeiro domingo de 2022. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor, vestidos de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Versículo 4, por favor. E eles edificarão as antigas ruínas. Qual é a tendência de coisas que foram arruinadas? É permanecerem arruinadas. Ele traz edificação para as ruínas. Ele traz a restauração para as cidades assoladas e as desolações de muitas gerações. Ele traz restauração. É uma mudança. É um rompimento de um padrão que, se não fosse por um momento decisivo, não mudaria. Deixa eu dizer para você uma coisa, meu irmão. Se não fosse por um momento de decisão do Senhor, o seu casamento continuaria de mal a pior até o divórcio. Se não fosse por um momento de decisão do Senhor, os seus filhos continuariam se perdendo até que se perdessem por completo. Se não fossem um momento decisivo na presença do Senhor, nós certamente pereceríamos. Mas Jesus veio para ser para nós esse ponto de inflexão, esse momento decisivo, momento de uma reviravolta. Qual reviravolta, pastor? A reviravolta de que éramos filhos de Adão, representados pelo seu pecado e pela sua desobediência, e pela sua morte, estávamos condenados, fadados. A Bíblia diz que todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Porém, mas, entretanto, meu Deus, eu preguei muito sobre isso no mês passado, falando sobre Isaías capítulo 9, versículo 1, mas a terra que estava desolada não permanecerá em desolação, mas aquele que estava preso na morte e no pecado não permanecerá cativo, mas aquele que não tinha esperança nem vigor não permanecerá destruído. Por quê? Porque um menino nos nasceu. É um ponto de inflexão.
a turning point, um momento decisivo da parte do Senhor nas nossas vidas. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Na semana que vem nós vamos começar a falar sobre Abraão. Vamos falar sobre como Abraão viveu na sua vida momentos decisivos. O que eu quero mostrar para você é que Deus, é necessário que sejamos guiados pelo Espírito, porque senão a gente perde a oportunidade de agir no momento decisivo. O escritor aos Hebreus nos deixa, em Hebreus capítulo 4, versículos 1 e 2, ele nos deixa o exemplo da geração de Moisés, que estava escrava e sofreu um momento de decisão. É um ponto de inflexão, é uma reviravolta, é um rompimento de um padrão de escravidão. Porque qual é a tendência? É que escravos produzam filhos que sejam escravos, que tenham netos que sejam escravos e bisnetos que sejam. Esse é o padrão, é o padrão. Se você é pobre, a tendência é que os seus filhos sejam pobres e que os netos sejam pobres. A tendência é essa, esse é o padrão. Se você divorciou, os seus filhos têm a tendência de se divorciarem. E esse é o padrão. Se o avô teve depressão, o pai tem depressão e os filhos depressão. Esse é o padrão, essa é a tendência. Mas tem um ponto de inflexão, um momento decisivo. Um momento decisivo. O povo de Israel perdeu a oportunidade de sair de escravos para herdeiros da promessa. Em Hebreus capítulo 4, o escritor nos diz, não precisa abrir não, pode colocar de pé, já terminei. O escritor diz assim: temamos, pois, que ao ser nos dada a promessa, que não nos aproveitemos dela. Temamos, pois temamos o que, pastor? Que Deus abrindo a porta para um momento de decisão, que venhamos a recuar. É uma janela que não permanece aberta por muito tempo. É uma janela de graça da parte do Senhor. E é necessário que entremos por ela com convicção, com ímpeto, com intensidade. Porque uma decisão, uma oração, uma oferta, um louvor, uma entrega, uma decisão pode transformar cinzas em coroa, espírito angustiado em óleo de alegria, espírito contristado em veste de louvor. Diga comigo, uma decisão. Diga mais uma vez, diga uma decisão. Diga para quem está do seu lado e diga: este é o seu momento de uma reviravolta. Diga, momento decisivo. Diga, é um momento de decisão para você. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos, celebramos o Senhor, porque o Senhor nos visitou hoje de uma forma tão linda, tão agradável, tão maravilhosa, tão edificante. Senhor Deus, e nós aproveitamos isso, porque isso nos alimenta, nos fortalece. Neste momento, ó Pai, eu abençoo o teu povo. Esse tempo que tivemos de adoração, Senhor Deus, que possa renovar as nossas forças e recalibrar o nosso foco em Ti, para que ao decorrer dessa primeira semana deste novo ano, possamos aproveitar os momentos de decisão que o Senhor colocar no nosso caminho. Despeça-nos na Tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares. Multiplica em nós a Tua graça, o Teu favor, e nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada na Tua presença. Nos traga nesta noite, Senhor Deus, às 8 horas, para orarmos, adorarmos a Ti, no decorrer deste propósito de 12 dias que temos, consagrando ao Senhor este novo ano, em nome de Jesus. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Dê um high five aí em pelo menos 3 pessoas e diga: este é o seu momento de decisão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vá na paz de Cristo.